Eu gostaria de saber. Aí comecei a contar a história pra ela. Ela começou a rir. Ela falou assim pra mim: olha, me mandou um áudio. Olha, eu vou te passar o meu número de telefone, porque você caiu num golpe. Não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar quem ele é. Rufus, meu amigo Rufus, vamos conversar. Rufus, meu amigo Rufus, quero desabafar. Olá, tesouro! Começando mais uma história. E na história de hoje, vou te falar uma coisa, viu? Quando uma pessoa tem talento pra agir de maneiras não muito corretas, ela tem talento. E foi o que aconteceu com a nossa amiga. Não ela, mas o cara que ela conheceu pelo Facebook Namoro. Assiste essa história até o final, você tem que ver até o final. Porque a grande surpresa, o grande plot twist é no final. Ela se apaixonou pelo cara na pandemia. Na pandemia já estava todo mundo, né? Naquele estado de perturbação. Pouco tempo depois o cara foi morar com ela. Até que um dia ele fez uma viagem. Quando ele fez essa viagem, ela descobriu algo que ela jamais imaginou. Lembrando que o nosso canal é um lugar de acolhimento, não é um tribunal. Um tribunal. Now. Vamos sempre agradecer as pessoas, as amigas e os amigos que vêm aqui e gentilmente contam a sua história pelo telefone com a única intenção de compartilhar, de desabafar, de tirar esse peso aí de culpa, né? Porque às vezes a gente fica culpado por coisas que aconteceram no nosso passado, a gente fica remoendo, meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu não tivesse feito isso, teria sido diferente. Mas não adianta ficar olhando o passado com culpa. O que a gente tem que fazer é encarar a situação e ir adiante. Então, se a pessoa já está carregando uma culpa, não é a gente com os comentários que vai deixar ela pior. Pelo contrário, vamos comentar e falar coisas que engrandeçam essas amigas e esses amigos que vieram aqui compartilhar. Eu tô rindo de nervoso, tá? Porque a história é assim, ela não é engraçada, mas vão acontecendo coisas no meio da história que quando eu li, eu fiquei pensando, não pode ser, como é possível isso? Comenta aqui embaixo o que você está fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto escuta essa história. É importante para mim saber, tá? Deixa seu like, não custa nada, um segundinho você deixa. Se tiver opção aí, você hypa esse vídeo. Hypar, tem um negócio aí, uma estrelinha que você aperta, que você hypa. E se você hypar ele bem, ele aparece lá nos hypados e é isso aí. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente ajuda o canal a crescer. Vinheta! Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Bianca, quantos anos você tem, gata? Oi, Rufus, eu tenho 31 anos. 31 anos, você é o quê? Eu sou uma bebezinha, uma neném. E sou mesmo, né? Uma bebê, literalmente, pelo amor de Deus, 31 anos, o que viveu nessa vida? Nada, mas se bem que você viveu um negócio Não, que você não deseja pra ninguém, né? Já vivi muita coisa. Já viveu. Ó, antes da gente começar, Bianca, deixa eu só dar um recado que eu até anotei aqui na minha parede. Nós dois vamos mandar um beijo pra Érica. Ela trabalha no Rio, não, no guichê da Aviação Cometa, lá no Tietê. E o que aconteceu? O meu irmão foi comprar uma passagem, sei lá pra onde. E aí ela virou pra ele e falou assim: Nossa, eu sou muito sua fã. Só que era ele, não era eu. Então vocês são muito parecidos. Então, pois é, ela falou assim: ah, não, eu ouço seu podcast, não sei o quê. Aí ele falou: não, esse é meu irmão. Então, Érica, ele me passou o recado e eu vou mandar um beijo pra você. Eu e a Bianca vamos mandar um beijinho pra Érica, que trabalha no guichê da Aviação Cometa, lá no Rio. Oh, no Rio não, lá no Terminal Tietê. Vamos mandar beijinho pra ela, Bianca? Beijo. Beijo, Érica. Tesouro, se você quiser que na próxima história eu te mande um beijinho, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, ok? Bianca, como foi que você fez para participar aqui do nosso programa? Fala para quem quiser saber como fazer, participar também.
Eu mandei pelo Instagram. Só que é importante as pessoas saberem, né, que tem aquela questão de você consegue mandar somente uma mensagem. Depois o Instagram ele bloqueia, né? Pelo menos na época quando eu enviei estava assim. Então eu mandei um resumo bem resumido assim, e ali ficou e acabou esquecendo. Mas eu escuto muito Rufus, né? E aí ele tava no meu top 5, né, das plataformas. E aí eu postei, ele viu, enfim, aí ele acabou vendo a minha mensagem e foi isso. Uhum. Pois é, a Bianca já tinha mandado há um tempo um resuminho da história dela. Eu não tinha visto. Quando ela repostou, aliás, quero agradecer todo mundo que postou lá, que eu tava no top 5. Algumas pessoas até no top 1. Teve uma moça que ela me ouviu por 20 mil minutos no ano. Muito obrigado a todo mundo que nos colocou lá na parada do Spotify. A Bianca mandou, eu não vi, mas aí ela me marcou. Aí sim eu vi. E a gente tá combinando um dia e um horário que ela possa. Então é só você ir lá no meu Instagram, @RufusJunior, mandar um resuminho da sua história. Se você preferir, você manda pelo e-mail amigasdorufus@gmail.com. Então vamos começar do começo, porque assim, Bianca, a sua história, assim, ela tem um final inesperado que foi uma grande surpresa, inclusive pra você, né? Sim, muito. Eu não imaginava, de forma alguma. Uhum. Como que tudo começou? Então vamos lá. Essa história começou em 2020, bem no ano da explosão da pandemia, né? Então, aquela questão, todo mundo dentro de casa, a carência batendo. Eu, né, tinha muito medo de sair de casa, então eu não ia para os rolês clandestinos da vida nem nada, né? E eu, nova, com uma filha pequena dentro de casa, o que me restou foram os aplicativos de relacionamento. Então, eu sempre fui adepta do Tinder, sempre achei o Tinder muito legal. Eu conheci pessoas muito legais, eu tenho pessoas na minha vida em que eu fiz amizades que eu conheci no Tinder, né? Inclusive, né, hoje em dia, eu sou casada com uma pessoa que eu conheci no Tinder. Mas, enfim. E aí, fora o Tinder, eu usava aquele app de namoro do Facebook também. Eu baixei, né, coloquei, cadastrei ele lá e comecei a ver. Não, pra ser sincero, eu não gostava muito dele. Porque o perfil do pessoal, cada aplicativo tem um perfil de público, né? Tem as pessoas que usam todos, mas cada um tem o seu perfil. E o perfil do pessoal do Facebook não era o meu perfil. Mas me mantive lá. Mas qual que é o perfil do pessoal do Facebook? Então, né, eu acho que o pessoal do Facebook é um pessoal... Ai, eu não sei como falar isso sem ser... Sem ferir nenhum direito humano? Isso! Sem ser cancelada. Assim, eu acho o pessoal... Sabe o Badu? Não sei nem se o Badu ainda existe. Claro que eu sei. Todas as Mas... confusões que acontecem aqui nesse canal vêm do Badu. Então, pra mim, o público do Facebook Namoro é o pessoal do Badu, que migrou do Badu pro Facebook. Então, é um pessoal que, assim, em nada combina. Eu gosto de pessoas mais alternativas, eu gosto de pessoas com vivências, pessoas mais abertas, sabe? Eu gosto de pessoas diferentes. Eu sempre gostei de gente diferente. Tanto que eu fazia faculdade na região da Paulista, eu adorava ativar meu Tinder ali, porque eu conhecia gente de todo jeito, de todas as maneiras, gringo, eu gosto de gente com história. E o pessoal do Facebook é aquele pessoal, sei lá, mais desesperado pra namoro, assim. Eu não sei explicar. É um pessoal meio carentão, sabe? Carentão. Mas enfim. Você acha que é um pessoal E aí? solitário, então? Aqueles homens solitários que ficam na internet. Sabe os tiozão? Sei. Os tiozão do Campari, sabe? sei. Tipo, pra mim é mais ou menos isso daí que tem Tá, lá. ok. Mas enfim. Aí tava lá, né? Pandemia rolando, né? Tava na pista pra negócio, porque eu só podia conversar mesmo, né? Enfim, e aí comecei a conversar com esse menino. Demos match, tal, eu achei ele novinho. Ele era mais novo do que eu, né? E ele tinha uma aparência de novinho, né? De menino novinho. Muito bonitinho, óculos, não sei o que, começamos a conversar. Ele não era de São Paulo, ele era de Aracaju e estava em São Paulo tentando a vida. Uma coisa que já super me cativou, porque eu gosto de pessoas com história. E aí a gente começou a conversar, ele super esforçado, me falou que era subgerente de um fast food no shopping, né, aqueles negócios de alimentação na praça de alimentação do shopping. Ele falou que ele era subgerente disso e me falou que trabalhava também na Netflix. Tá. Em 100% home office.
E aí eu acreditei, falei, gente, meados de pandemia, tá tudo certo, né? O cara trabalha lá, tal, beleza, bacana, é isso, bora lá. E aí, vamos lá, o que acontece? A gente conversava bastante e tal, ele me contou que ele dividia apartamento com duas amigas, que ele havia conhecido numa viagem que ele havia feito aqui para São Paulo. Antes dele decidir morar aqui, ele falou que ele conheceu essas meninas, né? Uma dessas meninas, né, que era meio que a dona do apartamento, e aí pegou amizade com ela quando ele veio com o pessoal da faculdade que ele fazia lá em Aracaju, né? E conheceu essa menina e tal, e aí manteve contato. Quando ele decidiu vir morar aqui, ela ofereceu esse quarto para ele alugar e morar lá com elas. E eu falei, bacana, né? Uma pessoa bem relacionada, uma pessoa assim como eu, né? Gosta de manter contatos, né? E tudo mais. Porque eu acho que a gente, uma certa fase da nossa vida, a gente tem que ter na nossa agenda, pelo menos 5 contatos de emergência que são um agiota, um padre, né? Um advogado, um policial. A gente Um tem que ter advogado, esses principalmente. A gente tem que ter esses contatos, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter contatos com pessoas. Ele Mas, era enfim, quanto tempo mais novo que você? cara, eu não vou lembrar agora, porque eu tenho uma memória meio ruinzinha, meio de Dory, pra certos detalhes. Mas, assim, um exemplo, eu tô com 31 agora, eu devia estar com 26, né? Mais ou menos. Ele devia ter uns 23, Tá. 22. Não é, assim, hoje eu acho que, hoje olhando lá atrás, eu acho que era uma diferença expressiva por conta da questão da maturidade, porque, ao meu ver, o homem demora mais para amadurecer do que a mulher. Uma mulher com 22 anos, com 22 anos, 28 anos, é uma mulher. Um homem com 22 anos é um menino, gente. Pra mim, é isso. Mas, enfim. Só que ele, né, me contava vivências sensacionais. Porque eu tenho um apartamento lá em Aracaju, porque eu vim pra cá porque eu queria ganhar mais, e aí eu deixei meu apartamento alugado pra um casal, porque eu tenho investimento, porque não sei o quê. E aí ele morava com essas meninas, né? Tinha esse quarto com essas meninas. E aí ele me falou que quando ele veio aqui para São Paulo, ele foi trabalhar nessas empresas de telemarketing, e porque ele, né, queria girar dinheiro rápido, aí foi o que ele achou mais rápido, aí ele foi mandado embora. Com essa rescisão ele comprou um iPhone, assim, uns assuntos assim, sabe? Bem, enfim. E aí a gente foi conversando e tal, e eu, como boa e responsável que eu sou, né, chamei ele pra ir na minha casa. Eu já morava sozinha, né? A minha filha, aos finais de semana, ia pro pai, né? E aí eu falei, tudo fechado, pandemia rolando, eu quero ficar com ele, né? Quero dar uma namoradinha, porque ele era bonitinho. Vou chamar o querido pra vir aqui em casa. Vocês não Chamei tinham ele pra ir tido nenhum papo sexual até aí? Não, a gente conversava coisas aleatórias, a gente conversava sobre vivências mesmo. E até uma coisa que eu vou contar, quando eu tive a minha filha, eu tive depressão pós-parto. Ela tinha 2 anos nessa época, né? E eu tive depressão, eu fiquei muito mal, assim, a sensação que eu tinha é que eu nunca mais ia ser feliz. Mas eu acreditava que eu precisava vencer aquilo para ser feliz e conseguir, né, resolver a minha vida. E eu prometi para mim mesma que quando eu atravessasse essa fase de depressão e tudo mais, que eu ia ser feliz, assim, sem medidas, sem barreiras. Então eu ia conhecer coisas que eu tinha vontade, eu ia viajar para lugares que eu tivesse vontade, e assim eu fiz. E nessa época, eu estava bem ligada ao movimento BDSM, né? Que é a questão O BDSM, ele é um grupo, né, de pessoas fetichistas, né? E dentro desse grupo existem várias práticas que são adotadas ali. Você pode escolher o que você quer, mas é uma coisa que, assim, acima de tudo, visa você conhecer o seu próprio corpo e o que te dá prazer. E você ser livre dentro daquilo sem julgamentos. Você entender que dentro daquilo você vai conhecer pessoas que também têm as mesmas vontades que você. Entendeu? Então, assim, dentro do BDSM, né, eu gostava bastante da questão do shibari, que é uma prática que é de amarração, né, então, assim, ele traz prazer de formas não ligadas ao sexo diretamente, né, são práticas que te levam a sensações prazerosas, enfim. Você eu gostava amarrar bastante o cara disso. ou ele te amarrar? Não, ele me amarrava, Ele te amarrar, tá. adorava, Ok. né, muito legal. E tem E, um assim, código, era tudo... né? Se a pessoa tá passando do limite, tem uma palavra. Sim, e assim, dentro do BDSM, né,
a gente usa o SSC, né? Que é são, seguro e consensual. Tudo dentro do são, do seguro e do consensual é permitido. Então, assim, existe uma conversa antes, né? Você troca ideias com as pessoas, você passa aquilo que você quer fazer, o que você não quer, quais são os seus limites rígidos, os seus limites flexíveis. Por quê? O que são limites rígidos? Aquilo que para você não tem negociação, né? Ó, isso aqui eu não faço. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não lido bem com fezes, né? Nem com urina, nem com fluidos corporais, né? Eu não sei se pode falar aqui, Você não né? caga em ninguém. Não Não. caga em ninguém, Nem ninguém deixa caga cagar em em mim, até você. gaguejei. Até gaguejei aqui. Não, gente, nada disso. Não gosto, tá? Mas existem pessoas que gostam. E tá tudo bem, entendeu? Se dentro daquilo ali pra você é bacana, é prazeroso, poxa, você vai encontrar uma pessoa que vai querer também. E tá tudo certo, entendeu? Claro, e não é Então, porque assim, você é mãe que você virou mãe que você deixou de ter desejo sexual, né? não, muito pelo contrário. Depois que eu tive a minha filha, eu passei a ser mais livre, de certa forma. Porque eu falei, gente, porque a gravidez pra mim foi muito traumática. É importante dizer que gravidez bonita é só da Sabrina Sato, que tinha um contrato com a Clear Blue, entendeu? A nossa, de meras mortais, não é, cara. Não é. A gente passa por situações, mudanças corporais, ainda mais numa gravidez que não havia sido planejada, que não era um relacionamento que era estável, a gente só tava junto ali, mas quando a gravidez veio de fato que forçou a um compromisso maior, ele saiu fora. Mas assim, ele é um ótimo pai, ele foi pai, ele só não era mais o meu companheiro, ele não quis ficar comigo, não havia amor o suficiente pra isso. E tá tudo bem, nós somos ótimos pais. Nós só não éramos um bom casal, né? Mas assim, bom casal que eu digo pra morar, né, junto, viver, enfim. Mas nós éramos legais. E o do Tinder Enfim. sabia que você tinha filha. Sabia, ele sabia que eu tinha filho. Ele sabia. E, inclusive, ele achava o máximo. Ele falava que ele super gostava de criança. Gente, esse é um ponto que eu vou até deixar bem frisado. Ele era incrível com a filha. Incrível, tá? E, assim, tudo que aconteceu, tudo que vai rolar, até o desfecho final, eu quero que fique bem claro que ele era incrível com a minha filha, tá? Não, mas peraí, É, antes da gente chegar nisso, eu só tô fazendo essa pergunta, por quê? Porque quando a mulher é mãe, é muito importante que o homem aceite a criança, né? Aceite que ela é mãe. Porque tem muito homem que justamente ou vê a mulher como objeto sexual, porque ela é mãe, ou dá o fora e ainda xinga quando descobre que ela é mãe. Como se toda mulher estivesse procurando um pai pro filho dela, sendo que a criança já tem pai. E nesses aplicativos, o que mais rolava era isso, tá? Pessoas que depois do match, tava uma conversa bacana, na hora que eu falava que eu tinha uma filha, o cara, tipo, desfazia o match, eu deixava de conversar. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a nada, entendeu? Tá tudo certo. E foi isso que você falou, Rufus. A minha filha nunca precisou de um pai. A minha filha tem, de um pai postiço, eu digo. A minha filha tem um pai e um ótimo pai. O pai da minha filha é um ótimo pai, entendeu? Mas, enfim, aí marcamos. Ele veio até a minha casa, super esforçadinho. Eu ensinei pra ele como vir de ônibus, que tal. Ele veio pra minha casa. E aí, foi super bacana. Cara super legal, um papo legal, super simpático, um cara carinhoso, cativante, me tratava muito bem, o beijo encaixou, o sexo foi muito bacana, ele tinha um instrumento maravilhoso, muito bom mesmo, né? Tipo, de verdade, foi tudo muito gostoso, muito gostoso. E, enfim, super rolou. Ele te E amarrou? ele se... Não, ele não era desse rolê, mas ele não. gostava de saber. Tá, Ele não era desse rolê, não, mas ele gostava de saber. tá bom. E ele se sentia atraído por mulheres um pouco mais de perfil mais Dominadoras. dominante, mais dominador. Mas, enfim, não chegava a ser uma relação, né, chama DS, né, que é uma relação de dominação e submissão. Não, a gente só falava, passeava sobre o assunto, mas, né, eu no meu rolê, ele no dele. Então Ele você gostava contou muito de essa pés. parte aí do BDSM porque você quer dizer que justamente o fato dele ter essa coisa de querer ser cuidado, querer ser dominado, te atraiu, é isso? Também, porque eu tava numa vibe na época, eu até brinco com as minhas amigas, de que eu tava gostando muito de homens passivos. Passivo no sentido literal? Não, passivo de tudo, porque se gostasse também de um carinho ali nos países. No fiofó. Eu gostava também, adorava. Nossa, incrível. Pra mim era surreal de bom. Gostava bastante. E Ele era só que é calvo? bem difícil.
Não, ele não era Não. calvo. Ele era Ok. novinho, né? Acho que os caras começam a ficar calvo depois dos 25, né? Ele, calvo antes dos 25 é um puta castigo. O cara deve ser muito ruim, né? Tem uns que com 18 Porque. já é. Então, mas aí tem um ditado que diz, né? Quanto mais você magoa a mulher, Jesus vai lá e puxa as suas entradas, né? Pois é, nem Então. que seja em outra vida. É, pode ser. Mas ele não é. Ele não era calvo, não. Ele era narigudo, mas ele não era calvo. Narigudo. Ou normalmente homem narigudo tem outras habilidades, né? Cara, ele era bom, ele era muito interessante. No início foi tudo muito legal, assim, sabe? É isso que é mais chocante, né? Ou não, né, gente? Às vezes a pessoa, ela faz. Porque se ela se mostrar logo de cara, você vai pular fora, né? É o que eu penso. Mas enfim, ele era muito bacana, né? E aí foi indo, a gente foi desenvolvendo. Ele parecia ser uma pessoa muito incrível, falava muito da avó, muito da mãe, foi criado por mulheres. Então ele falava que ele tinha, né, essa questão um pouco mais sensível, um pouco mais, né, não digo afeminado, não era, não. Não sei, ele era criado por mulheres, então ele era diferente, Uhum. né, dos caras que a gente conhece aí, que são machões e não sei o quê. Não, ele era bem tranquilo. E Uhum. aí, beleza. A gente foi se envolvendo, só que eu, muito assim, tipo, cara, beleza, mas também tô vivendo aqui. Não vou ser otária, porque eu já tinha sofrido muito. Falei, não vou ser otária. Vamos nos envolver aqui. Beleza. Aí, eu lembro até na época que eu acabei indo para um rolê fetichista, né? Era uma festa de podo, né? De podólatras, lá na região da Augusta, na Fernando de Albuquerque, num bar que chama Dominatrix, que é um bar muito legal, né? É um pub super legal, o pessoal é super acolhedor e é um bar voltado ao meio fetichista. E eu fui. Né? Foi bem na época assim de outubro. Eu lembro que além de ser uma festa podo, né? A gente podia ir de máscara, não sei o quê, podia ir fantasiado, nananã. E eu fui, ele não foi, ele foi para um outro rolê e eu fui para isso daí. E aí foi super bacana, né? E tudo mais. Eu não gosto de pés, mas eu gosto que apreciem o meu. Então lá eu tive isso, né? Eu tive muitos homens aos meus pés ali. Isso é Uhum. muito legal. Então, assim, gente, o que eu quero deixar bem claro é que, assim, experiências, gente, viver é muito bom. Viver é muito legal. Você ter. Ah, pode ser que você não queira, entendeu? Seguir, né, nisso. Mas é legal você ter essa vivência pra contar depois, né? Inclusive, uma época eu até levei a minha tia nesse bar. Minha Uhum. tia, irmã da minha mãe. Ela falou: ah, eu quero ir lá. Aí ela entrou no Facebook, viu as fotos, né? E no Facebook tem umas. Nem sei se tem mais, mas tinha umas fotos assim de pessoal que gosta de pet play, que é o pessoal que se né, que se veste de animal, e aí tem o seu tutor, enfim, né? E Uhum. aí tinham fotos, né, dessas pessoas comendo em potes de ração, assim, né? Mas provavelmente ele era de uma festa temática e tinha essa galera que gostava disso, né? Não é sempre que tem isso lá. Uhum. E aí a minha tia entrou no Facebook e viu essas fotos, e aí ela falou: Meu Deus, eu tô um pouco assustada. Você pode me contar como que é lá? Eu falei: Olha, é assim. Você vai chegar, eles vão te dar 2 chicotadas e vão te pôr de joelho pra comer lá no pote de ração. É assim que funciona. Se você não estiver preparada, nem vai. Você tá ficando doida, pelo amor de Deus, eu não gosto disso. Eu falei: Lógico que não. Lá você vai fazer o que você quiser, inclusive nada. Se você não quiser fazer nada, quiser sentar, tomar um drink e comer uma porção, você vai fazer isso. Entendeu? Uhum. Enfim, e aí eu fui nessa festa. Foi em outra, tal. E aí ele, vamos marcar outro encontro? Eu gostei muito de você, não sei o quê. E marcamos outro encontro. E aí, mais pra frente, e assim, é muito interessante isso, porque a mulher, ela espera ser acolhida, principalmente uma mãe solo. Uma mãe solteira, porque eu não sou mãe solo, né? Eu sou uma mãe e era solteira na época, né? Então, a gente decidiu se encontrar e tal. E ele me chamou pra ir no Ibirapuera. Coisa que, assim, gente, de verdade, eu nunca tinha tido isso, Uhum. né? Os caras, eu não sei, eu acho que eu tava procurando homens no bueiro, porque, né, enfim. Que eles já Mas querem ele te me, levar pra cama de primeira. e ele foi super gentil. Vamos no Ibirapuera? Vamos. Ele também não tinha carro. Então a gente foi de ônibus, de metrô, e aí depois voltamos. Aí pra voltar ele pagou um Uber. A gente foi numa padaria, uma padaria super bacana que tem aqui próximo da onde eu morava, que chama Cepan, que fica ali na Vila Prudente. E aí comemos e não sei o quê. E aí a gente foi se aproximando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais.
E isso foi se intensificando. E aí, beleza, a gente conversava bastante sobre questão financeira, ele tinha muita vontade de tirar a carta dele, ele tinha muita vontade de voltar para a faculdade, que ele acabou trancando a faculdade para vir para São Paulo. Enfim, o cara, né, querendo, com sede de viver, né? E eu, não, vamos lá, vamos, eu sou daqui de São Paulo, eu vou te ajudar, e vamos, e não sei o quê. Mas você não E achava beleza. estranho o fato dele falar que tinha apartamento e tal, e aqui não ter carro, não ter nem carteira de motorista? Não, eu não achava isso, porque assim, eu tenho 31 anos, hoje eu não tenho carta porque as minhas prioridades são outras. Eu sempre quis ter uma casa, eu sempre quis ter o meu negócio, né? Na realidade, nem sempre eu quis ter o meu negócio, eu sempre quis ter uma estabilidade profissional, né? Então, assim, eu acho que são sonhos, acho que as pessoas, elas vão aquilo que... Tem gente que não quer ter casa, não quer ter carro, não quer ter carta, mas quer viajar o mundo, entendeu? Então, você pode ser quem você quiser. Então, pra mim, isso naquela época não fazia diferença. Hoje em dia, obviamente, com mais maturidade, acenderia uma grande red flag na minha cabeça, né? Mas na época não. Na época eu falava, tranquilo. E aí, beleza. E assim, a gente sabe que Nordeste, o apartamento pode ser super bom, porém, o aluguel que você recebe não é tão alto, né? Porque o custo de vida lá é mais baixo, né? Enfim, então ele recebia um valor, ele pagava um valor onde ele morava, e eu fui acreditando. Então, assim, eu vou lembrando aos poucos as coisas que foram acontecendo, mas, por exemplo, ai, meu notebook parou de funcionar e eu tenho que pagar as minhas horas lá mensais no meu trabalho de home office da Netflix e eu tô sem computador, não sei o quê. Não, pode pegar meu notebook, não tô usando, porque na época eu já não estava trabalhando mais escritório. Eu já estava migrando para a área que eu tô hoje. Design, né? Eu trabalho com estética e na época eu estava migrando de uma área para outra, então eu não estava utilizando o notebook para absolutamente nada. Então, emprestei o notebook para ele. Pode ir lá, vai lá, usa o notebook. E aí deixei o notebook com ele. Aí, não sei o que, poxa, o casal que tá lá no meu apartamento não pagou o aluguel. Meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou pagar a Emily, né, que era a menina do apartamento, e não sei o que. Aí eu, poxa, que triste, não sei o que. Não, mas vamos fazer isso, não sei o que. Eu sei que aos poucos ele foi se achegando na minha casa, até que não sei, não me lembro como decidimos morar juntos, né? Eu nunca, é importante ressaltar que eu nunca havia morado com ninguém. Eu já morava sozinha, mas eu nunca havia morado com ninguém. E eu morava na casa, numa casa em cima da casa dos meus avós, né? Então, tranquilo. E, cara, incrível, a minha família simplesmente amava ele. Por ele ser uma pessoa aparentemente diferente de mim. Ele era muito tranquilo, era um menininho sabe, engomadinho, tudo certinho. Então, assim, a minha família, nossa, ai, nossa. Teve até um comentário que uma vez eu escutei de uma minha avó, falando assim, ela tá com um rapazinho, ele parece ser muito bacana, parece que dessa vez ela acertou, né? Enfim. E aí, isso foi levando. E ele sempre um cara muito bacana, tal. Aí toda vez que tava na minha casa, limpava a casa e fazia uma comida, porque era metido a cozinheiro, e fazia uns negócios lá, tal, e super legal, enfim. E aí foi indo, né? A gente foi passear, ai, nossa, esse final de semana eu quero ir no Mercadão de São Paulo, vamos no Mercadão. Aí ia no Mercadão, eu, ele e minha filha, e comíamos, e passeávamos, e super legal, gente, muito tranquilo. Nada que me acendesse, nada assim. E aí, beleza. Mas isso ele não tava morando com você, ou já tava? Não, isso ele foi cativando, né, ele foi cativando. E quando vocês iam no Mercadão, quem pagava? Ele pagava, ou eu pagava, ou dividíamos, não tinha isso. Mas de início sempre ele pagava. Ele pagava tudo. Aí depois de um certo tempo, eu comecei a perceber, tipo assim, as questões, eu falava, não, hoje eu pago, né, tal. Enfim, e na minha casa era sempre eu que mantinha, né, porque eu já mantinha a minha casa. Então tinham as coisas na minha casa, né. Então ele se sentia confortável na minha casa porque sempre tinha tudo, né. Então assim, por mais que eu não pagasse talvez na rua, mas dentro da minha casa quem tava mantendo eu, e ele tava na minha casa. Então eu tomava banho, usava Netflix, etc e tal, e bora que vamos, né? E beleza. E aí, ele foi, aí até que teve um tempo que eu falei pra ele, eu falei, olha, fulano, o que acontece? Eu tô vendo todo o seu esforço, eu tô vendo
situação aí e tal. O que que você acha de você entregar o quarto lá pra Emily? Já é um valor, né? Eu não me lembro, mas acho que na época, não sei, ele me disse na época que era 850 ou 950, eu não me recordo do valor que ele pagava lá, né? Enfim, a Emily parecia ser uma pessoa muito bacana. Eu acho que eu tenho até ela nas minhas redes até hoje. Ela parecia ser uma pessoa muito bacana, muito legal. Já tinha um filho também, tinha um menino também, né, que morava lá com eles nesse apartamento que era dividido, tal. E ela parecia ser uma pessoa super incrível, né? Muito legal. E o que que aconteceu? Eu não percebi de início, mas depois eu parei para perceber que foi um jogo dele. Ele meio que afastou a gente. Teve uma vez que ela fez teve um certo aniversário dela, né? Que ela chamou ele, que ia ter bolo e tudo mais, e ele estava na minha casa. E ele falou pra mim assim: ah, é aniversário da Emily, e eu vou. Só que em nenhum momento ele me chamou para ir. Ele falou que era e tudo mais, e eu também não invadi o espaço dele. Eu falei: ah, é amiga dele, por mais que eu esteja me achegando, né? Ela não é minha amiga, então tudo bem. E aí ele foi, né? Eu até lembro até na época que eu comprei uns balões da idade dela, mandei, ela super agradeceu e tal e coisa. E, enfim, mas ficou por isso, né? Eu achei, tudo bem, não me convidou, tal, né? Ok, passou. E aí isso foi passando, né? E aí, cada vez mais, às vezes ele soltava assim, ai, é, a Emily me tratou de uma forma XYZ, que eu não achei legal, que não sei o quê. E eu comecei a pegar um rancinho da menina sem conhecê-la. Tipo assim, poxa, por que que ela tá tratando o menino assim, você entendeu? Poxa, não custa nada. O casal lá não pagou o aluguel dele, né? Espera, ele recebe dia 5, ele vai acertar. Vai, um exemplo. Ele tinha que pagar o aluguel dia 5. E aí o casal lá não pagou o aluguel pra ele. E aí ele recebia, sei lá, dia 7 do trabalho, vai, 2 dias de diferença. Aí na minha cabeça eu pensava, poxa, não custa nada ela segurar 2 diazinhos, né? Aconteceu uma situação que ele não estava esperando e tudo mais. E tal, aí eu relevava, sabe? Eu ficava, poxa, tal. Isso depois veio fazer sentido pra mim. Começou tipo, poxa, mas como assim, sabe? Eu comecei a desconfiar. Mas até então, beleza, tudo lindo, tudo bonito. Mas aí ele foi E morar com aí, você. aí ele foi pra minha casa. Ele foi pra minha casa. A gente conversou. Ele já tinha algumas coisas lá, tal, e aí ele veio com uma mala e um sonho, Depois né? de quanto E uma tempo que você conhecia ele? Olha, foi pouquíssimo tempo. A gente já tava. Isso daí, creio que foi em dezembro. A gente começou a se relacionar em setembro. Isso foi em dezembro, Três mais ou meses. menos. Foi pouquíssimo tempo. Mas, enfim. Aí ele foi, né, com uma mala e um sonho. E uma TV debaixo do braço. Porque, assim, ele já tava meio que morando lá na minha casa. Mas tinham algumas coisas na casa da Emily. E aí eu ficava sempre brigando com ele. Poxa, vai buscar suas coisas, porque enquanto suas coisas estiverem lá, você tem que pagar o aluguel, entendeu? Não importa que você não tá lá. Se as suas coisas estiverem lá, ela fica impossibilitada de alugar o quarto. Então você tá lá, entendeu? Então você precisa tomar uma iniciativa. E aí, beleza. Eu lembro que nesse período aí de transição, dele vir pra minha casa, enquanto ele tava lá, tal, ele me mostrou um print de uma mensagem dela, assim, dele mandando uma mensagem pra ela, tipo, explicando, agradecendo a oportunidade, o acolhimento e não sei o quê, explicando mal, assim, um texto, assim, nossa, muito legal o texto que ele mandou pra ela. E aí depois ele me mandou um print de uma resposta dela, tipo assim, bem seca, tá, se organiza aí, depois me vê pra mandar o valor, um negócio assim, sabe? Uma mensagem bem fria. Eu falei, caramba, que menina fria. Você tá aí, né, tipo, nossa, agradecendo e tudo mais. E a menina sendo super, né, achei estranho, né, e aí me fez pegar mais raiva dela. E ele foi afastando eu e ela, até pra gente não se falar. Tipo assim, eu não falava com ela. E aí ele chegou em casa com a mala, o sonho e uma TV debaixo do braço, né? E aí foi a única contribuição que ele teve na minha casa. Ele colocou, na época eu ainda tinha uma TV de tubo na minha sala, que pra mim não fazia diferença alguma, funcionava, tava tudo certo. E aí fizemos a troca. Eu desapeguei da televisão de tubo e colocamos a TV dele lá de LCD, nem sei do que Mas era. quando você chamou ele pra morar com você, qual foi o acordo financeiro que vocês fizeram? Que a gente
que a gente ia se organizar. Porque como eu morava na casa dos meus avós, eu não pagava aluguel, né? Eu arcava só com as contas de consumo e alimentação. Então, assim, seria legal, porque ele iria conseguir economizar um valor e a gente iria conseguir conquistar as coisas juntos. Mas você não falou pra ele E- colaborar na casa. Sim, esse era o acordo. As coisas serão divididas. As Tá. contas, as coisas serão divididas. Eu pago, você paga, tiver que fazer compra, mas assim, não foi uma coisa assim, tipo, estipulado, você vai pagar X por mês. Não, gente, pra mim tava meio que tudo ali, né, de acordo. Ó, a água, você paga, eu pago. Não, eu pago. Eu pago a luz, eu pago a net, eu pago não sei o quê. Entendeu? Pra mim era isso, né? Sei lá, vou no mercado, compro alguma coisa. Enfim. E aí ele foi lá pra casa, né? E ele era muito roleiro, ficava muito no celular, tava sempre no celular, tinha muitas amigas lá em Aracaju, amigas, ele tinha muitas amigas. Eu nunca, assim, e ele tinha os amigos lá do shopping que ele trabalhava, mas os amigos dele, o pessoal que trabalhava lá na parte de alimentação e tal, a grande maioria era homossexual. Tinham héteros e tal, mas enfim, gente, né? Enfim, tava lá, todo mundo lá junto. Beleza. E aí, começou a acontecer uma coisa que geralmente acontece com anos de casamento, que foi a falta do sexo. O sexo começou a dar não foi uma esfriada. Tipo, sei lá, não acontecia, né? A gente não acontecia. E eu não sei também se por conta do período, que dezembro é sempre muito atarefado na nossa área e tal. Enfim, né? Acontecia, não acontecia. Ou às vezes acontecia, mas ele nunca chegava lá, demorava muito. Ele não broxava, mas ele também não finalizava. Ele não finalizava. Ele não finalizava, ele não chegava a gozar e tudo mais. Ele, né, mas tava lá, tava presente, era bom, tava lá. Tal. E aí, uma vez, inclusive, a gente tava lá, rolou o sexo anal, né, em relação a mim, né, eu, né, porque como eu falei anteriormente, eu gostava de homem passivo, né, tem que explicar em quem que rolou. E aí, enfim, obviamente, ele tinha, né, um negócio avantajado, tal, e aí chegou uma hora que eu falei pra ele, tá doendo e tal, né, vai logo, né, meu filho, adianta aí. Aí ele falou, vixe, aqui que eu vou demorar, aqui que eu não vai mesmo, que eu gosto muito, aqui se deixar eu fico a noite toda, entendeu? E eu, ok, mas enfim. Mas no dele ele não gostava. Não, nunca havia deixado mexer no dele. Tá. Nunca havia. Mesmo eu conversando com ele e falando pra ele que tudo bem. Tanto que quando a gente se conheceu, eu até perguntei pra ele. Eu falei assim: qual que é a sua orientação, né? Você é hétero? Você é bi? E ele falou: eu sou hétero, eu nunca fiquei com homens, que não sei o quê. E tal e coisa. Eu não. Tá bom, né? Também se tivesse ficado tudo bem. Eu não me importo, né? E passou. E aí ele veio, né, lá pra casa, com a TV Amália um Sonho. E aí, eu trabalhando que nem uma doida, ele inventou que tinha Covid na época, né? Ele inventou lá um Covid, pegou um atestado e ficou, né, 14 dias. Na época eram 11 ou 14 dias, não lembro se já tinha diminuído pra 11, mas era entre 11 e 14 dias ele ficou em casa. E eu trabalhando, e ele em casa, fazendo vários nadas. Vários nadas. Lá do negócio da Netflix, né? Mas, enfim. E tem um outro porém também. Nessa época, voltando lá, eu ainda não morava em cima da casa da minha avó. Eu morava nos fundos da casa da minha avó. Só que nessa transição de relacionamento, foi quando eu e os meus avós decidimos que eu ia subir pro andar de cima e descer umas coisas da minha avó. Minha avó é costureira, né? E aí tinha máquinas, coisas da minha avó lá. Deixar o térreo todo para eles, que pelos dois serem idosos e tudo mais, era melhor que ficasse tudo na parte térrea, né? Porque minha avó havia caído da escada. E aí ele chegou bem nessa fase de transição, onde eu estava reformando a parte de cima e mudando de baixo para cima. Então, durante um tempo, eu morei na obra, porque eu mudei o meu quarto para poder descer as máquinas da minha avó, e o pedreiro estava reformando lá. Então, lá em cima já era meu quarto, mas eu ainda não tinha cozinha e tal, enfim.
E aí eu lembro que ele dava ordens no pedreiro. Tipo assim, gente, nem era ele que tava pagando, né? Nada a ver. Mas ele dava ordens no pedreiro. Sabe? Ah, você vai fazer assim, assim, assim. Eu quero que você faça assim, assim, assim. Enfim, ele participou dessa mudança aí. E ele foi muito útil, né? Ele me ajudou a subir os móveis, me ajudou a fazer a mudança, me ajudou a limpar, enfim. E aí foi passando. E aí ele pegou esse atestado do Covid. Eu lembro que teve uma vez que ele não estava morando comigo ainda, porém ele já estava bastante na minha casa. E aí teve um final de semana que eu estaria com a minha filha e ele tinha uma festa de um desses amigos que trabalhava lá no shopping. E esse menino era homossexual, ele era gay. E ia fazer essa festa, esse rolê lá na casa do menino, ia ser lá a festinha do menino. E aí ele falou, eu vou. Eu falei, tudo bem, tranquilo, pode ir, eu não posso, eu vou estar com a minha filha e tal, vai. E ele foi pra essa festinha. E era uma festinha assim, né? Hoje eu sei que a grande maioria, se não todas, as pessoas que estavam lá eram homossexuais. Gays, lésbicas, enfim. E ele foi pra essa festa. Chegou no outro dia tal. Inclusive foi até no final de semana que a gente foi no Mercadão. Enfim, e aconteciam essas coisas assim. E aí eu não lembro, a gente acabou. Antes dele pegar esse atestado do Covid, a gente acabou tendo uma discussão. Eu não lembro por que foi, mas foi uma coisa bem insignificante. Eu acabei sendo grosseira com ele. Ele foi trabalhar meio chateado. E aí eu quis fazer uma surpresa pra ele e fui até o shopping. E eu sabia a loja que ele trabalhava, o restaurante que ele trabalhava, fui até lá. E aí, quando eu cheguei lá, esse menino não tinha cor. Quando eu cheguei lá, tinha um menino no caixa, que era um dos meninos que ele falava muito lá, né? E, enfim, até hoje eu não sei, mas cheguei lá, esse menino tava lá, e aí eu pedi pra chamar ele. Eu falei, você pode chamar o fulano e tal, não sei o quê. Nossa, aí ele veio super sem graça, super sem graça. E aí ele pediu pra sair no almoço, tal, comemos, tal. E aí depois eu falei, eu quero um sorvete lá do McDonald's, vamos lá? Aí ele foi, só que assim, eu percebia que ele mantinha uma distância de mim, como se nós fôssemos amigos. E aí fomos até o McDonald's e quem tava no caixa era esse menino que ele foi na festa. E aí, tipo, o menino, enfim, assim, foi bem desconfortável. Mas enfim, né? Fomos tal, e aí nos resolvemos, e aí tudo lindo, tudo bacana, eu vim embora. E aí mais tarde ele pediu pra vir pra minha casa. Mas eu não falei que entendi podia por vir. que foi desconfortável com o menino do caixa. Eu também não, na época também eu não entendi. Eu senti um negócio estranho, um distanciamento, tipo assim, por exemplo, nós estávamos na fila para poder pegar, para comprar, né, lá, para poder pagar, pegar o sorvete, e casais geralmente ficam se acariciando, se abraçam, né, ficam próximos, ficam conversando, e eu percebi uma tensão, assim, sabe, tipo, uma coisa meio travada. E aí eu depois até fiquei pensando, será que eu invadi o espaço dele? Será que eu fui muito invasiva? Será que ter ido até o ambiente de trabalho dele foi uma coisa bacana? Chegar de surpresa? Mas assim, em nenhum momento ele se mostrou desconfortável ou algo do gênero, entendeu? Assim, em relação a eu ter ido lá, ele não falou nada, assim, ai, nossa, você é uma sem noção, o que você tá fazendo aqui? Não, ele não falou nada, tipo, só que eu percebia que, tipo, havia esse distanciamento, assim, e eu até falava pra ele, eu falava assim, você tem vergonha de mim, assim, tipo, não sei, né, da minha aparência, não sei, eu ficava tentando encontrar erros em mim, né, mas enfim. Mas você não, falou não, isso ou você pensou? eu pensei, e depois eu perguntei se tava tudo bem, e ele disse que tava, e ficou por isso mesmo. E aí passou. Aí nós ficamos lá, comemos sorvete. Aí ele, preciso voltar, tô no meu horário de trabalho, mais tarde eu vou pra sua casa. Falei, tá bom. E ele saía, horário de shopping, né? Ele saía super tarde. E aí o que começou a acontecer frequentemente? Eu chamava Uber pra ele vir embora. Então o Bonito já não queria mais pegar ônibus. Ele só queria andar de aplicativo. Então, às vezes, ele falava assim, eu tô sem roupa aqui, eu preciso ir lá no apartamento da Emily buscar a roupa. Aí ele ia até lá, e aí na hora de vir pra minha casa eu pagava o Uber. Então, aconteceu muito isso, direto, frequente, quase todos os dias, ele não tava mais pegando ônibus, o Bonito não andava mais de ônibus, era só de aplicativo. E sempre você pagando. E sempre eu pagando. Aí começou a acontecer umas coisas assim, sabe? E aí, tal.
E aí ele viu que fim de ano eu trabalhava bastante e tal. E é, assim, muito engraçado, porque eu lembro que eu trabalhava num local e eu fui para um outro local que tinha mais nome e que era mais bonito e que era mais, né, de presença. Então era um lugar muito bacana. E assim, eu lembro que eu falei para ele, nossa, eu fui lá conversar com a dona do outro estúdio e tal, e eu tô pensando em migrar de um lugar pro outro. Ele, não tem nem comparação, você tem que ir mesmo. É outro padrão, você merece ir trabalhar em outro lugar, é outro padrão, é não sei o que, você vai ter clientes com mais dinheiro, você vai ter acesso a não sei o que. Bacana, né? Eu achando que ele tava querendo meu bem. E aí, aceitei e fui. Mas assim, você consegue entender, tipo assim, como ele era manipulador, mas ele era passivo-agressivo, entendeu? Não era uma coisa assim, escrachada, era algo mais contido. Mas enfim, vamos lá. E aí, mudei para esse outro lugar, ele percebeu que lá eu tava ganhando mais, que eu tava, né, me colocando melhor, que eu ia começar a ministrar curso, que a menina tava me dando oportunidades, o marido da menina errado, e aí ele começou a se achegar e não sei o quê, e foi assim. E beleza, veio pra minha casa. Aí quando ele veio pra. Recapitulando, né? Voltando lá. Ele veio pra minha casa e pegou o atestado de 14, 11 dias, eu não me recordo. E eu trabalhando que nem uma doida. E ele em casa. E aí ele falava assim pra mim: mas é bom que eu fico aqui porque eu te ajudo com a menina, né? Eu pego ela na escola, né, e tudo mais, deixo ela com a sua avó, então sua avó não precisa ir até a escola buscar ela, e não sei o quê. E aí eu tinha uma pessoa também que eu pagava para cuidar da minha filha, ele, não, aí você não precisa mais pagar essa pessoa, e não sei o quê. Então, assim, ele foi, de certa forma, somando, mas é importante dizer que dentro de casa ele não havia dado R$ 1. Não deu nada. Nessa altura do campeonato, ele já não tinha mais essa questão, tipo, dele pagar. Era tudo eu. Então, assim, dentro de casa, eu que mantinha. Então, eu comprava as coisas pra casa, tinha as coisas em casa, e ele não estava indo trabalhar, então ele ficava lá, male ele passava uma vassoura, um paninho, lavava uma louça, mas louça que ele mesmo às vezes sujava, mas tinha tudo lá, sempre tinha pão, tinha café, tinha tudo que ele, né, pra ele ficar lá o dia inteiro. Então o máximo que ele fazia era pegar minha filha, deixar minha filha na minha avó e vida que segue. E aí, beleza. E assim, é bom ressaltar, gente, não sou irresponsável nesse ponto, tá? Isso não foi uma coisa que aconteceu muitas vezes. Tipo, foi assim, sei lá, 2, 3 vezes que aconteceu dele pegar a Júlia e deixar a Júlia na minha avó, entendeu? Isso nunca aconteceu. A Júlia sempre ficou aos cuidados ou do pai, ou meu, ou da minha avó, entendeu? Por mais que ele era muito bacana com a minha filha, é interessante a gente deixar isso bem claro, que a gente também não pode confiar, né? Era um relacionamento muito curto, enfim, né? Ele não era uma pessoa confiável ao ponto de estar com a minha filha. Eu sempre tive o pé atrás, eu sempre fui meio surtada com isso daí. Então é muito interessante deixar isso bem frisado. Eu sempre fui muito surtada. E o pai dela também é muito presente, também não se sentiria confortável com essa situação. Ele é um homem mais velho. Hoje o pai da minha filha tem 47 anos, né? Então a gente tem uma diferença de idade de 13 anos, né? 16 anos a gente tem a diferença de idade. Eu tenho 31, ele tem 47, né? Enfim, então, né, só para deixar isso bem claro para as pessoas, que não, ele não ficava com a minha filha. E eu e o pai da minha filha, nós temos um acordo desde essa época que fim de ano é sempre com ele, porque como eu trabalho loucamente, né, sempre fica com ele. Né? Então é mais confortável para ambas as partes. Então a parte do Natal sempre, as semanas que antecedem o Natal sempre tá com ele. Inclusive a minha filha está indo lá para ficar com ele porque vai começar a loucura aqui no estúdio. Aí voltando essa questão, né? A minha filha já não estava mais com a gente, então já não tinha uma coisa para ele fazer. O máximo que ele fazia era ficar em casa fazendo vários nadas, né? E eu trabalhando. E eu falava assim, então, fulano, e aí? Não, então, eu preciso conversar com você. Vamos lá. Eu decidi pedir as contas. Porque o emprego lá não é tão legal, eu trabalho muito todos os finais de semana, e eu quero ficar mais com você, eu quero poder te ajudar dentro de casa, que não sei o quê, e eu vou pedir as contas. E aí eu falei assim, como assim, amigão? Tipo,
Não, mas de qualquer forma, eu vou estar ainda na Netflix, então eu vou estar trabalhando no home office, eu vou ter uma fonte de renda e tem também o aluguel do apartamento, né? E eu só quero sair de lá e que não sei o quê. Eu falei, tá. E aí ele foi e pediu as contas. Chegou lá e pediu as contas, ó, não vou vir mais. Gente, se instalou. O homem não fazia mais nada da vida dele, a não ser ficar dentro de casa. Eu sempre fui muito organizada com fim de ano. Então, como eu sabia que a semana do Natal ia ser muito complexa, eu comprei todas as coisas para fazer o jantar de Natal. Então, eu já tinha comprado tudo, carne, tudo para fazer. E deixei em casa estocado, porque eu falei, vou trabalhar dia 24, então dia 24 eu chego em casa, cozinho, faço as coisas, tal, já vai ter tudo, não vou precisar. Cara, simplesmente ele comeu tudo. Ele comeu Ele fazia tudo antes? ele fazia receitas, tipo assim, ai, arroz à piamontese, aí usava o creme de leite, a carne, não sei o que, arroz de forno, aí usava o presunto, o queijo, que era pra salada de macarrão do final do ano, ai, não sei o que, aí usava o bacon. Então, tipo assim, ele usou tudo que eu havia comprado pra fazer as coisas da ceia, ele usou tudo, gente, antes. Só que na minha cabeça eu falei, não, ele vai repor, né? E outra coisa, já aconteceram situações assim. Como a minha filha não estava em casa, eu também não me preocupava, assim, com, tipo, ai, nossa, essa semana eu preciso fazer as compras porque, tal, minha filha tá em casa. Não, tipo, gente, eram dois adultos. Ele podia muito bem pegar as duas perninhas dele e ir até o mercado e comprar o que tava faltando, né? Então eu não me preocupei tanto, né? Eu falei, ele vai fazer. Enfim, um belo dia estou eu trabalhando, ele me manda mensagem. O que que eu vou tomar de café? Não tem pão, não tem o achocolatado que eu gosto. Aí eu falei, não, meu Deus, o que que tá rolando aqui? Né? E beleza, né? E lembrando que, gente, a Emily, esquecemos ela lá no passado, desde o dia que ele saiu da casa dela, tá? Pra mim, ele tinha tirado todas as coisas da casa dela e tinha reincendido o contrato, né? Pelo que eu percebi, o dinheiro dele foi acabando, obviamente, o cara não trabalha, não faz nada. Eu comecei, tipo, e aí, irmão? E aí? E aí? Né? Aí ele foi e falou assim: tive uma ideia, eu vou vender o meu celular, que na época era um iPhone, não lembro qual. Vou vender o meu celular. O dinheiro que eu pegar do celular eu vou comprar o mais barato e eu vou ter um dinheiro para nós irmos viajar. A gente vai pra praia. Eu falei, tá bom, você tá confortável com isso? Ele falou, tô. Eu falei, então, beleza, bacana, o celular é seu, né? A Mas por gente que você trabalha com o que a estava gente tem. topando essa situação se você percebia que tinha alguma coisa estranha? Então, eu não sei, gente. Acho que eu tava com algum parafuso solto, porque hoje em dia, por muito menos, eu já surto, né? Coitado do meu marido, ele que o diga. Aí, eu falei, tá bom, vende o celular. E aí ele foi, como eu te falei, ele era muito roleiro, né? Tudo pelo Facebook, né? Publicou lá o celular, menos de não sei quanto tempo vendeu o celular, e aí pegou o dinheiro do celular, comprou o celular mais barato, a gente foi buscar o celular, e beleza, e ele ficou com o dinheiro. Gente, frisem, tudo isso que eu tô falando, tudo isso, vocês podem estar pensando assim, nossa, ela tá enchendo linguiça. Não, eu não estou. Tudo isso vai fazer sentido no final pra vocês. Vendeu o celular. E aí, beleza, não fomos pra praia, não sei com o que esse dinheiro gastou, porque aí o dinheiro foi embora e teve uma hora que eu falei pra ele, eu falei, então, amigão, você falou que você ia vender o celular, que a gente ia viajar, não viajamos, você também não ajudou em casa, cadê esse dinheiro? Ah, então, eu tive que... Você lembra lá da Emily, não sei o que, ela me mandou uma mensagem me cobrando que não sei o quê, falando que eu tava devendo pra ela. Eu falei, eu não sei qual foi o acordo de locação que vocês fizeram, mas se ela tá falando que tem, né, tenta entender e talvez veja com o marido lá da menina que eu trabalho que é advogado, e é isso. E eu lá pra ele, você tem que arrumar um emprego melhor, você tem que, né, trabalhar no escritório, não sei o quê. Eu ficava sempre impulsionando, tipo, meu querido, vamos lá, vamos fazer alguma coisa dessa vida, né? Enfim. E aí ele se achava meio que dono da minha casa, ele trancava a porta da minha casa. Então, assim, a minha avó, que sempre teve livre acesso à minha casa, tinha que bater na porta lá pra poder entrar, né? E tudo mais. E aí ele falava, não, que eu tô trabalhando, falava pra minha avó, né? Enfim. E aí foi passando. E aí isso começou a, cara, entrar. E eu trabalhava num ambiente com muitas mulheres, então eu comentava. E as meninas começaram a falar, cara, isso tá estranho, cara, isso tá estranho, isso tá estranho. Começa a ver, começa a investigar, tal e tudo mais. E aí, beleza. Quando foi um certo dia, eu tava indo trabalhar e fim de ano, eu tinha cliente às 7, era 6 e pouco da manhã.
Eu acordei, aí me deu um estalo assim, pede o celular dele pra você pedir o carro de aplicativo pelo celular dele. E aí eu acordei ele no susto, pra não dar tempo dele pensar. Fulano, 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 acorda, 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 me empresta seu celular. Tô super atrasada, meu telefone não tá dando pra chamar aqui aplicativo. Me empresta seu telefone. Aí ele acordou assim, ele dormia com o telefone debaixo do travesseiro, desligado. Só que quando eu não tava em casa, ele tava 24 horas online. Então, assim, por que ele desligava o telefone à noite? Aí eu dei essa de doida, né? Aí ele foi, pegou o telefone, ligou o telefone, eu, vai fulano, me dá, me dá. Aí sabe quando o telefone está reiniciando e termina de reiniciar na sua mão e aí começa a chegar as notificações? Só que eu entrei no aplicativo, chamei o carro, só que enquanto eu chamava o carro, eu ia entrando. E aí, cara, foi assim, um balde de água fria, porque eu comecei a entrar, eu entrei no Facebook Namoro lá, comecei a rolar as conversas e tinham conversas, muitas conversas, mas somente com homens, só com homens. E aí, nisso eu voltava pro aplicativo, ele conseguiu chamar, eu pegava e virava a tela pra ele, aqui, ó, tá procurando, tal, né? Fui uma atriz, né? E aí, quando eu virava o celular pra mim, eu voltava e fui pro Instagram. Aí só conversas, conversas. Fui pro WhatsApp, conversas. Só com homens, só com homens, só com Mas homens. com muitos homens ou com um homem? Não, com muitos Com homens. muitos homens. Com vários garotos, mais novinhos. E aí foi um balde de água fria, tipo, porque eu falei, meu Deus, eu esperava tudo, mas menos isso. Aí ele falou assim pra mim, o que que foi? Eu falei assim, hoje quando eu chegar a gente vai precisar conversar, porque você vai ter que me explicar o porquê que os seus aplicativos são só masculinos, tipo... Ah, ele tinha inclusive o Grindr. O Grindr. O Grindr, Grindr. tesouros, pra quem não conhece, é um aplicativo gay. Esse é gay mesmo, é só homem. E assim, é um... Como que eu posso explicar? É um É um purgatório. cardápio, é um cardápio. É um Você escolhe quem cardápio. você vai comer no dia. Exatamente. O pessoal, você manda oi, já manda uma foto de um negócio, de um jubileu ou de um E o fiofó. local. E o E o local, local. exatamente. Não Ou que ainda eu, assim, que eu tenha entrado, mas me contaram. passivinho com o local. Tem umas coisas lá assim, né? Enfim. E aí eu falei, cara, que Mas você não porra chegou é a ler o conteúdo de Não, nenhuma. eu li, não todos. Eu li, assim, a conversa que tava no Instagram, eu li, tinha uns meninos, assim, que ele conversava, tipo, flertando, tava flertando, gente, não tinha o que falar. E eu falei, meu Deus, que bosta é essa? E aí eu confrontei. E aí eu falei assim, cara, que isso, tá? A gente vai precisar conversar quando eu voltar e tal e coisa. E aí ele já começou a chorar. Porque você, não sei o quê, e começou a chorar e não sei o quê. E eu falei, gente, o que é isso, né? E aí depois ele falou pra mim assim que ele ia pra casa de. Aí eu fui trabalhar, tá? Fui trabalhar e aí continuou pelo WhatsApp a conversa. E aí ele falou assim pra mim, eu tô indo ver um amigo meu lá na Zona Sul e que não sei o quê e tal e coisa. E aí eu falei assim, não, como assim você vai? É, porque esse menino que você viu conversando é meu amigo. Aí eu falei assim, não, tipo, sabe, ele queria me enrolar, ele ficava tentando, tipo, deturpar as coisas, enganar, enrolar, e eu falava, gente, é surreal. E aí começou a falar que ia embora, que não sei o quê, e aí beleza. E aí eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa eu comecei a questionar, eu falei, o que é isso, né? Eu sempre deixei muito aberto pra você me falar sobre a sua sexualidade, inclusive você falou que você não gostava, e eu quero entender. Aí foi quando ele me falou que ele iria me contar, que ele não havia se sentido confortável de contar no início, mas que ele iria me contar. E aí ele começou a me contar que ele já tinha tido experiências com outros homens, que ele achava que ele gostava, mas que ele gostava muito de mim, que ele me amava e que isso não tinha nada a ver e que juntos íamos superar essa situação. E aí, como eu falei pra você que eu tava tentando ser uma pessoa mais aberta, eu falei, não, tudo bem, né? Eu preciso que a gente converse, que você me fale, eu preciso entender, né, o que tá acontecendo e tudo mais. E ele falou, não, é isso. E aí chorava. E não, você tá entendendo errado. E a gente sempre entende errado, né? Sabe?
E isso que mais me chocava, porque eu falava, gente, o que custava ele ter contado a verdade, sabe? Tá tudo bem, se você é bi, tudo bem. Só que aí muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça, sabe? É, da questão dele nunca chegar lá, talvez a preferência dele não fosse essa. É, enfim, um jeito mais afeminado dele. Ele contar que quando ele morava em Aracaju, ele morava com vários meninos e que tinham muitos meninos homossexuais no apartamento lá que eles moravam. Os Várias amigos dele histórias, do assim. shopping. É, aí teve a situação do shopping que começou a fazer sentido, o amigo do shopping. E aí e aquilo começou a fervilhar, fervilhar, fervilhar. E Mas eu ele não conversei dava com. pinta antes. Não era alguém que, por exemplo, a sua avó viu e falou, ih, é gay. Jamais, ninguém. Ninguém. Ele era um menino muito recatado do lar, mas ele não era afeminado. Tá. Ele era um. É que a minha avó é do Nordeste, ela costuma falar isso. Menino criado por mulheres, menino criado por vó. Ele era um menino mais, né? Mas não era uma coisa assim tão gritante. E aí, beleza. Aconteceu essa situação, nós fizemos tudo isso e tal. E isso começou a martelar na minha mente. Eu comecei a ficar doida, surtada. Eu falava, gente, mas não faz sentido, não faz sentido. E várias coisas começaram, assim, a rolar na minha cabeça, sabe? Mas fim de ano, eu trabalhando que nem uma louca, as coisas meio que fomos empurrando. E aí, eu fui conversar com um amigo meu, que é bissexual, é um amigo meu muito bacana, o nome dele é Maurício. E eu fui conversar com ele e comentei com ele tudo o que estava acontecendo. E ele falou, Bia, o que eu tenho pra falar pra você é o seguinte, fim de ano, o cara não tem ninguém em São Paulo, seria muita filha da putagem você, tipo, botar o cara pra rua agora, entendeu? Deixa passar o Natal, e aí você senta com ele e conversa, pede pra ele arrumar um lugar, se você não quiser mais, se você quiser vir passar o Natal aqui na minha casa e tudo mais, faça isso, porque como eu te falei, ele tinha usado todas as coisas da minha casa, e eu tava com zero vontade de comprar nada. E ele também não ia comprar, né? Ele não ia comprar, porque tudo começou a cair por terra, o cara não tinha um real dentro da. Se virasse ele de ponta cabeça, não caía 10 reais, entendeu? O cara não tinha nada, o cara não tinha nada. E eu falava, gente, tá tudo muito errado isso daí. E ele começou a inventar várias histórias. Mas aí, beleza. Aí aconteceu tudo isso. Acabamos brigando no dia 24. Porque, de fato, eu cheguei em casa e não tinha nada. E aí eu acabei com a raça dele. Eu falei, cara, você nem foi atrás pra comprar. Eu fiquei esperando você ir atrás, você não foi. Eu já relevei aquela situação e tudo mais, e você não foi. E assim, engraçado que as mensagens não pararam naquele o que eu vou tomar de café. Elas evoluíram. Ai, não tem um refrigerante pra eu tomar no almoço. Eu falava, amigão, nem eu tô tomando refrigerante no almoço. Tô tomando água aqui. Tô almoçando água, trabalhando que nem uma louca. Se vira, sabe? Mas enfim, e aí passou. Quando foi no dia 24, a gente acabou tendo uma discussão. Quando eu cheguei em casa, ele sumiu o dia inteiro, ele desapareceu durante o dia, desapareceu. Quando eu cheguei em casa, ele tinha fazia pouco tempo que ele havia chegado, eu não sei onde ele passou o dia inteiro, não faço a mínima ideia de onde ele passou o dia inteiro, tá? Mas vocês vão entender que ele já estava planejando coisas. Né? E aí eu cheguei em casa, briguei mais uma vez com ele, acabei com a raça dele, acho que eu acabei até sendo um pouco ruim, né? Eu acabei passando um pouco do limite, dei uma humilhada nele, assim, foi bem complexo. Mas enfim, né? Eu mesma passei esse pano pra mim. Eu já tinha aguentado muita coisa e ainda tinha sido simpática. E aí passou. Cheguei em casa, acabei com a raça dele, e aí cozinhei lá o que tinha, o que ele conseguiu comprar, porque até então já era mais de 6 horas, não tinha mais nada aberto, ele comprou algumas coisas na padaria, que era o que tinha aberto, improvisei lá uma ceia, fiz tal, e fui deitar pra descansar, porque eu estava muito cansada. E acabei cochilando, acordo com esse menino gritando, chorando lá na sala. O que aconteceu, fulano? Porque a minha avó sofreu uma queda no banheiro e se machucou, e meu Deus do céu. E aí eu, meu Deus, e o que você vai fazer? E eu não sei, eu tô muito nervoso, eu não sei o que eu vou fazer, e que não sei o que. E eu fiquei tipo assim, gente, que situação, né? E aí, beleza, quando foi. Aí nisso passamos meio que a madrugada inteira acordada, assim, nessa situação. Ai, que a minha avó caiu, que a minha avó se machucou, que não sei o que, que não sei o que. Eu sei que nesse meio tempo aí, ele disse que comprou uma passagem para Aracaju e que ele ia no outro dia.
E aí eu falei, tá bom, né? Eu falei, vai lá, sua avó, tal, não sei o que. Ele, não, mas eu vou, mas eu prometo pra você que eu volto, que eu não vou permitir que você passe o final de ano sozinha. A gente vai ficar junto, a gente vai se resolver, tudo isso vai passar, eu vou arrumar um outro emprego, tudo vai ficar lindo. Eu falei, tá bom. Aí quando foi no dia 25, ele enrolou o dia inteiro, né? Rala lá, não sei o que. Do nada, deu uns 5 minutos nele lá. Ele pegou as coisas dele e falou, ó, tô indo pra casa do meu amigo, que era um amigo, aquele não o do caixa do McDonald's, o que eu avisei na hora que eu cheguei no restaurante. Que também ficou uma situação super estranha na hora que eu cheguei lá. Que ele tava indo pra casa desse menino, porque esse menino morava mais perto do aeroporto. Porque ele tava sem dinheiro pra pagar o Uber direto no outro dia, que ia ser de madrugada que o voo dele ia sair, ia ser muito caro e que ele iria pra lá. Eu falei, tudo bem, então vai, né? E aí ele foi e começou a pegar tudo. Eu lembro que nem roupa de frio direito esse menino tinha. Eu que dei umas jaquetas pra ele saiu pegando tudo, Rufus. Tudo, ele saiu pegando tudo. Tudo que você imaginar, ele saiu pegando. Tudo Eu lembro até dele que, ou né? tudo da sua casa? Não, tudo dele, as coisas dele, coisas que eu dei. Só que assim, se é uma pessoa que tem intenção de voltar, você entende que não faz sentido a pessoa pegar tudo. Entende? A pessoa só vai ali numa viagem, mala de bordo, pouquinha coisa, não vai precisar despachar mala, só vai ali ver a avó, tal, Mas que a você avó tá no queria que ele hospital. voltasse? Você vê que loucura, eu queria. Eu acho que eu tava meio doida das ideias. Eu queria que ele voltasse, olha que loucura. E aí, enfim, chorei bastante, olha que loucura. E aí ele foi. Tem um detalhe, gente. Na época a gente fumava narguile. E aí nós tínhamos comprado um narguile juntos. Na época o narguile acho que custava R$ 500. Foi meio que rachado meio a meio. Eu e ele compramos um narguile. E ele queria levar este narguile. Aí eu falei, mas por que que você quer levar o narguile se você vai voltar e se você tá indo pra sua avó? Não, é porque o menino que eu vou ficar na casa pediu pra eu levar e como ele tá me emprestando o dinheiro do Uber, como ele tá me ajudando, que não sei o que, eu acho justo eu levar porque ele quer fumar. E aí eu falei, não, você não vai levar. Porque é meu também, você não vai levar. E aí o narguile ficou. E a TV, gente, a TV ficou também, frisem isso, a TV ficou. E aí passou. Ele foi embora, né? Foi pra esse lugar aí. E continuou conversando comigo, e eu chorando, super mal, e não sei o que. E eu tinha uma amiga dele lá de Aracaju que eu conversava com ela. E aí eu super mal, conversando com ela, e não sei o que, né? Enfim, aí eu falando pra ela, ó, ele tá indo pra aí, né? Vê se você vê ele, se você conversa com ele. Não, pode ficar tranquila, que eu vou ver aqui quando ele posar, que não sei o que e tal coisa. E passou, gente, nisso foram passando os dias. Eu continuei trabalhando, né? E o acordo era ele voltar dia 31, certo? Antes do dia 31 pra gente passar a virada do ano juntos. E assim, tinham períodos que ele desaparecia, ele passava o dia inteiro sem falar comigo. E aí ele falava que é porque ele estava no hospital, junto com a avó dele, que a avó dele estava internada. Ele matou a avó dele praticamente. Beleza, gente. Aí chegou um certo dia ele falou, ó, beleza, me mandava páginas de passagem pra voltar pra São Paulo e não sei o que. Aí teve uma hora que ele falou pra mim assim que ele precisava que eu ajudasse ele com o valor da passagem, que ele não ia ter. E aí eu falei pra ele, tá bom, vou te ajudar. Ainda caí nessa. Tá bom, vou te ajudar sim, pode deixar. E aí fui e aí eu falei, quanto que você precisa? Falta quanto? Aí ele foi e falou pra mim na época que faltavam R$ 500 da passagem. Aí ele falou assim pra mim, faz o seguinte, vende a minha TV e me manda esse dinheiro. Eu falei, não vou vender a televisão, vou ficar sem TV na sala, você tá doido? Não, eu vou ver aqui o que eu faço. E te mando. Aí eu não sei, gente, me deu um estalo, acabou que eu falei assim pra ele, não, eu não vou te mandar, eu não tenho R$ 500, eu posso te mandar 250. E ainda mandei esses 250. No dia que eu mandei esses 250, esse homem desapareceu. Desapareceu. Foi eu mandar o dinheiro, ele desapareceu todo o discurso dele mudou. E aí eu surtei. Eu falei, não. Ele não vai me fazer de otária mais do que ele já fez. Não vai. E aí, nós ainda nos tínhamos nas redes sociais. Eu comecei, que nem uma louca, comecei a stalkear, comecei a procurar um monte de gente da família dele. Porque até então, essa amiga dele não tinha visto ele lá em Aracaju, né?
E eu comecei a procurar um monte de gente. Aí eu achei uma prima e mandei mensagem para esta prima. Falei, oi, fulana, tudo bem? Meu nome é Bianca, tal, você é prima do fulano de tal, eu gostaria de saber. Aí comecei a contar a história pra ela começou a rir. Ela falou assim pra mim, olha, me mandou um áudio. Olha, eu vou te passar o meu número de telefone, porque você caiu num golpe. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, eu vou te passar meu número de telefone e a gente vai conversar. E aí eu passei o número de telefone pra ela. Ela foi e falou pra mim assim, olha, não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar quem ele é, mas eu não suporto ele, desde muito nova eu não falo com ele, porque eu sou lésbica, ele me tirou do armário na frente da nossa família inteira, a nossa avó é extremamente conservadora, e no final das contas quem é gay é ele. Ela falou, ele é viado. Aí eu desesperei, né? Eu, como assim? Ela falou, e ele nunca pisou aqui em Aracaju, ele não está aqui, a nossa avó não caiu. A nossa avó está ótima, inclusive tem dias que ele não fala com ela, porque ele havia pedido R$ 50 emprestado para ela. Ela emprestou este dinheiro para ele e ele desapareceu para não pagá-la. Porque ele sempre faz isso. Ele fala que vai pagar daqui uma semana e desaparece para não pagar. E ela falou, mas eu vou te passar o telefone da minha irmã, que a minha irmã é mais próxima dele, e ela pode te falar melhor. E aí eu falei com essa outra prima e contei tudo pra ela, desde o início, igual, resumidamente, mas como eu contei pra vocês. E ela falou, mentira. Ele é viado, ele saiu daqui com um namorado, ele não tem apartamento nenhum, nossa família é pobre. Ele não tem nada, ele mal tem o ensino médio. Ele é mentiroso compulsivo, ele é mintomaníaco, é mentira. Ele nunca se relacionou com mulher, ele é viado. Ela falava pra mim, ele é viado de gritar. Ele te enganou. E quando eu vi nas redes sociais que vocês estavam juntos, porque ele chegou a postar foto nossa nos stories, né? Ela falou, eu achei até estranho, nossa, fulano foi pra São Paulo e tá com uma menina. Só que ele saiu daqui com um namorado. Ele foi com um namorado aí pra São Paulo. Foram morar juntos. Ele foi com um namorado. Eu não sei o que aconteceu, mas ele foi com um namorado. E aqui ele dividia, de fato, ele morava num apartamento, mas eles dividiam. Era uma casa que moravam vários meninos que eram gays. E era aquele, né? Recuceteio, né? Porque de mulher é rebuceteio, né? De homem é recuceteio. Mas ele namorava o menino enquanto tava com você? Não, quando ele veio de lá. E aí, quando chegou aqui, algo aconteceu, eles terminaram, né? E aí o menino deu um pé na bunda dele. E aí agora eu vou começar a voltar toda a história e derrubar todas as teses dele. Já derrubei a questão do apartamento que não tinha, da faculdade que de fato ele fazia, mas ele trancou, que ele era pobre, tá? Que a mãe dele não era nada do que ele falava, que a avó dele não tinha se machucado, que era tudo mentira e que ele era viado, né? E tudo bem. Até aí tudo bem. E não tá nada bem. E aí, beleza. Ela contou que ele não, né? E aí eu comecei a voltar em várias coisas, assim. Ele não tá em Aracaju, ele não foi, ele não tem apartamento, ele não é nada disso. E aí me deu um estalo de falar com a amiga dele que morava lá. Eu falei, então, acabei de descobrir que ele não tá aí. Ela falou, olha, de fato, ele não tá aqui, eu vou te contar toda a verdade. Ele tá aí, né? Só que ele me contou uma história aqui, que você é abusiva, que ele tava vivendo um relacionamento abusivo e que ele teve que sair da sua casa fugido, que ele fugiu da sua casa porque você estava eles estavam mantendo ele em cárcere. E que ele teve que inventar toda essa história para ele conseguir sair. E que, inclusive, ele vendeu o celular dele porque você só queria saber de dinheiro, que ele tava aí na sua casa sustentando você e a sua filha. E por isso que ele vendeu o celular, que era o sonho de consumo dele. Ele vendeu o celular, pegou um celular de outra marca, sem ser iPhone, que não sei o quê, e é isso. Eu falei, gente, que mentira é essa? E aí ela foi e falou, inclusive no dia que você tava chorando aí na sua casa, que ele tinha saído da sua casa, ela me mandou a foto, ele tava bebendo e fumando narguilé lá com os amigos dele. Então ele não viajou, ele continuou na mesma Não, cidade. ele continuou. Só que aí eu queria descobrir aonde ele estava, porque eu falei assim, ele me tirou esse dinheiro, ele viveu aqui na minha casa todo esse tempo sem dar R$ 1, ele, né, me deu sangue no olho. Eu falei, eu vou acabar com a vida desse cara. Então só pra deixar claro, ele não era nem bissexual, ele era gay mesmo. Ele era gay. Mas ele gay. te penetrava. Sim. Eu não entendo. Ele não tomava nada Não. que você visse.
que eu visse, né? Era Olha, muito duro? era muito. E foi como eu te falei, ele não chegava lá, mas também não bambeava. Então Não, tomava. não, né, entendeu? Então, enfim. Tomava, E já aí, tive essa experiência. não baixa, né? Não Então, não baixa, sei. mas também não consegue finalizar. Então, que merda, né? Mas E- enfim. Aí então toda E vez que vocês iam fazer isso, ele tomava. Vocês faziam é, muito? não, lembra que eu te falei que a gente tava vivendo como se fosse um casamento de muitos anos? Que a gente já Lembro. não fazia? Então, mas no Tinha, começo. no começo a gente fazia, mas assim, era uma frequência porque ele não me via todos os dias. Então, quando via, acontecia. Entendi. Só que também começou uma época, começou uma parte de também não acontecer. Era mais carinho, dormir abraçadinho, não sei o que, essas coisas assim, sabe? E pra mulher isso vale. Isso é sexual também, digamos assim. A mulher também meio que se satisfaz com essa situação. Mas você também queria muito mais a companhia do que o sexo em si. Eu creio que sim, naquela época eu tava muito, muito carente, né? Eu acho que eu tava Uhum. bem, né? Enfim. Bom, mas E aí aí então você passou. prometeu pra você mesma que você ia achar o cara e tirar satisfação. Vou acabar com a raça dele. Aham. E aí eu comecei a mandar mensagem, aí eu lembrei da Emily. Falei, vou mandar mensagem pra Emily. E quando eu fui mandar mensagem pra ela me tratou estranha, ela me tratou como se eu fosse uma psicopata. Ela falou comigo assim, ai, mas ela acho que ela estudava psicologia, então ela meio que começou a usar, acho que técnicas, né, da Uhum. psicologia. Ela parecia uma psicóloga. Ai, mas como que você está? Não, mas vamos discorrer sobre esse assunto. Eu falava, cara, você não tá entendendo. Ele é um golpista e não sei o quê. E tipo, e ela, não, calma, calma. E aí ela meio que não deu muita validade pro que eu falei. Só que eu comecei a provar, eu comecei a tirar prints, passei contato da prima dele, passei contato da amiga dele. Eu falei, olha aqui, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. E aí aí eu comecei a mandar prints dele. Falei, olha aqui, ó, ele falou que ele saiu da sua casa, ele falou que ele saiu da sua casa, que ele foi embora da sua casa, que ele desalugou o seu quarto aí, veio morar aqui, ele veio morar aqui, ele não veio passar dias na minha casa, ele veio morar aqui. E aí contei tudo isso pra ela. E ela meio assim comigo. Só que aí chegou uma hora que eu percebi que ela parou meio que de fazer que eu era louca. Ela de fazer tentar ela não aceitou mais o fato de que eu era louca. Ela parou e Ela parou de analisou a te tratar situação. como paciente. Isso! E aí o que que ela fez? Ela hoje eu sei, né? Na época eu fiquei sem entender, mas hoje eu sei que o que que ela fez. Ela precisou parar e analisar tudo. Então ela pegou todas as provas, mas ela tinha que ser fria para poder lidar com ele. Porque, pasmem, gente, ele estava na casa dela novamente. Uhum. No dia que ele passou o dia fora da minha casa, ele passou tentando, acho que, descobrir, tentar entender o que, que ele ia fazer. Porque ele ia sair da minha casa, mas ele precisava de um lugar para ele ir. Uhum. E aí, o que, que ele fez? Lembra daquele texto que ele me mandou, que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ele tinha cortado o início. O início ele falava que o avô dele tinha morrido Uhum. e que ele precisaria ir urgente para Aracaju para o enterro do avô dele. E que só que ele iria voltar. Então ele nunca saiu de fato da casa dela. Ele meio que saiu deixando coisas lá. Coisas que talvez ele não voltasse nunca para buscar se tivesse dado certo golpe comigo, entendeu? Mas ele Entendi. queria sair de lá, entendeu? Então ele enganou ela para sair de lá e veio para minha casa. E a mensagem que ela mandou para ele cortou também, porque ela foi super fofinha com ele. Ela super entendeu, falou: "Não, vai lá, amigo. Não sei o quê". Foi super legal com ele. Uhum. Só que ele mandou só uma parte onde parecia que ela era fria. Então ele manipulou tudo. E ela falou: Eu achei estranho que você não veio no meu aniversário, porque eu te convidei. E ele falou que você era estranha, que você não era muito sociável. E que por isso que você não havia vindo. Eu falei, meu, e aí a gente começou, tipo assim, tudo começou a cair por terra. Ela falou, não. Do dia que ele saiu daí, ele falou que ele precisava que ele precisava urgentemente de ajuda, porque você era psicopata e que ele estava vivendo um relacionamento abusivo e que ele precisava de ajuda e que não sei o que, e começou a te pintar como se você fosse uma doida, e ele veio pra cá. E ele voltou a trabalhar no emprego que ele pediu as contas. Ele estava fazendo uns bicos lá. Então por isso que ele não falava comigo, porque quando você trabalha no shopping, você não pode pegar o celular. Então Uhum. ele passava o dia inteiro trabalhando e só falava comigo nas pausas. Só que ele falava que ele estava no hospital. Uhum. E aí eu fui e comecei, eu falei, então, Emily, mas ele me falou que ele te conheceu uma vez que ele veio para São Paulo, que vocês se conheceram num barzinho assim, assim. Ela, mentira.
Ela falou, eu tenho um anúncio do quarto. E ele me chamou pelo anúncio. E ele veio morar aqui pelo anúncio. Porque ele falou pra mim que ele morava com uma senhora idosa, que tinha gato, que não sei o quê, e que a senhora era meio doida, que a casa fedia, e que ele precisava de uma casa urgente. Por isso que ele veio morar aqui. Porque ele falou que ele alugava um quarto na casa de uma senhora. Então, assim, gente, olha o tamanho da mentira desse homem. E talvez essa senhora nunca tenha existido, né? Ele tenha ido morar com aquele menino que ele veio de Aracaju e o menino tenha visto que ele era essa pessoa doente e botou ele pra correr e aí ele foi morar com a Emily, mas nem amigo da Emily ele era. Ele de fato havia vindo uma vez pra São Paulo, mas ele não conheceu ninguém. E aí a Emily ele havia conhecido num anúncio. E aí, tal. E aí, depois, ela, o que ela acontece? Ela ficou em silêncio um tempo e depois ela me chamou. E ela me pediu perdão. Ela falou, olha, eu vim aqui te pedir desculpa, porque eu sei que ficou muito vago a minha reação, mas de início, quando você me chamou, eu achei que você era louca. Mas depois, eu comecei a perceber toda a situação. Você começou a me provar, me mandar prints com provas, daí eu silenciei porque eu fiquei com medo, porque eu falei, meu Deus, estou com um psicopata dentro da minha casa. Então, eu queria Então eu perguntar, porque ele, nisso tudo ele tava dentro da casa dela. Isso, e aí o que ela fez? Por isso que ela silenciou, porque ela tinha medo, talvez, de eu fazer alguma coisa, entendeu? De eu falar, a Emily tá sabendo, entendeu? Então ele precisava achar que a Emily tava do lado dele, Mas qual atitude entendeu? ela tomou? Ela botou ele pra fora. No mesmo dia? Não no mesmo dia. Isso acho que foi uma diferença de um dia para o outro que ela precisou apurar toda a situação. E ela precisou do pai dela, porque lá no apartamento morava somente ela, mais uma menina e o filho dela. Então ela teve que chamar o pai dela, para o pai dela meio que ficar ali na contenção, para poder, porque ela falou que ia esperar ele chegar do trabalho e falar, olha, não dá mais, pega as suas coisas e desapareça. E ela falou que ia, tipo, na hora assim, que não ia dar nem tempo, que ele ia ter que se virar e sair de lá, entendeu? E aí ela precisava de alguém lá, porque ela tava com medo dele de surtar. E surtou? E aí, não, ela falou que ele começou a chorar e que eu estava acabando com a vida dele. Mas não foi Estava tirar acabando satisfação com você. Não, jamais. Não foi tirar satisfação comigo. Mas calma que não acabou. Aí eu conversei com todas essas pessoas. Quem eu pude desmascarar ele, eu desmascarei. O menino lá, eu desmascarei. E aí o menino que ele disse que ele ia pra casa lá, que trabalhava no mesmo lugar que ele, que era a Caixa, eu fui e mandei pra ele um monte de mensagem. Mas ele não me deu muito crédito. Ele me escutou, ele falou pra mim que era tudo muito estranho mesmo, mas que ele não ia se envolver nessa história porque ele não tinha nada a ver. Entendeu? Mas que o amigo dele pediu uma ajuda e ele apenas ajudou, né? Mas que era tudo muito estranho. E aí falou que não, que de fato ele nunca tinha ido pra Aracaju, que era tudo mentira. E aí eu falei, então, só que ele tava me extorquindo, ele tava pedindo dinheiro, né? E ele falou assim, tudo muito estranho. Mas também não me deu crédito, entendeu? Enfim, eu acho que inclusive eles tinham um caso. E aí, enfim, a Emily colocou ele pra fora e ele surtou. Aí, a partir daí, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas acontece que, lembra aquela menina que eu trabalhava, que o marido era advogado? Eu fui contar tudo pra eles. E aí, ele foi e fez uma nota extraoficial, né? E mandou cobrando dinheiro. Notificação extrajudicial. Uma notificação extrajudicial. E mandou pra ele. Pra falar sobre o valor, que não era pra ele aparecer na porta da minha casa, que a gente ia entrar com um processo, que tudo as atitudes que ele tinha tomado eram criminosas. Então eu comecei a ficar com medo, né? E a TV dele, entre aspas, tá? Muitas aspas, estava na minha casa. Porque depois de tudo isso, ele não tinha mais nem direito na televisão, né? E aí ele começou a falar pro marido dessa minha amiga que queria a televisão, que não sei o quê. Começou a falar. E assim, o que foi muito engraçado foi que o marido dessa minha amiga veio falar pra mim. Ele falou assim, Bianca, a partir do momento que a gente desmascarou assim, né? Sexualidade, desmascarou o personagem que ele havia construído, ele se transformou. Aquela pose de homem que ele tinha não existiu mais. Ele era uma POC. A vez que eu conversei, aí ele falou, eu conversei com ele por ligação, porque quando eu mandei a notificação pra ele, ele pediu pra conversar comigo por ligação, ele me ligou, ele chorava e ele falava fino, igual uma criança. E aí me pediu ajuda, né, pediu ajuda e não sei o quê. Enfim, aí nesse meio tempo ele havia passado por um processo seletivo, ele
de fato saiu do restaurante e começou a trabalhar numa ótica e numa rede de ótica grande que Mas tem. ele pedia ajuda em que sentido? Financeira ou psicológica? Tipo, me ajuda que eu tô Não, ele doido. falava que eu era louca, que tudo que eu tava falando era mentira. Só que todo mundo sabia que não, todo mundo que conviveu do meu lado viu que não era. E aí ele falava, ele continuou nessa tese, que eu era louca. Que eu era louca, que eu era louca, que. E aí chorava. Mas ele não admitia que era gay. Então, acho que ninguém confrontou ele nesse sentido. Porque a família dele já sabia. Os amigos também já sabiam, né? Não, O pra advogado não. você eu digo, só pra você. Não, pra mim ele falava que ele tinha tido um caso, que ele tinha ficado com um menino lá em Aracaju, que ele havia ficado com alguns menininhos, né, que ele havia tido essas experiências sexuais, mas que ele não era. Ele falava que ele não era. Mesmo Ele não depois aceitava. nesse pós que ele tava chorando, você não falou pra ele, Foi. ó, você é Aí eu, gay. eu falei pra ele, eu falei, então, é engraçado, porque você. A gente tava vivendo um casamento, parecia um casamento de 20 anos, onde as pessoas não têm mais atividade sexual, né? E aí ele falava, não, mas é porque eu tava passando por uma transição, botou até a culpa no Covid, mas tava passando por uma transição profissional e não sei o quê. E aí depois eu comecei várias coisas. Sabe meu notebook que ele havia pegado emprestado? Eu fui lá nas redes de Wi-Fi conectadas. E aí lembra aquele menino que eu peguei conversa? Lá no Instagram e no WhatsApp e tudo mais? Tinha uma rede de Wi-Fi no meu computador com o nome do menino. Então eu comecei a pegar muitas coisas assim, entendeu? Entendi. De coisas assim, tipo, de, meu Deus, ele. Às vezes que ele tava era com outros. Com outro homem, enquanto tava com você. Com outros. Não era nem com outro, era com outros. Com E você nem outros. desconfiava. Tipo, né, enfim, aí eu falava, meu Deus. E aí tive muito medo, né, de doenças, fiquei meio desesperada. Fiz exames, não tive nada, né? Pelo menos isso aí. Deixando aí claro comecei- que doença você pode pegar numa traição hétero, tanto como uma traição homossexual. Sim, É a traição mas em assim, si. mas, gente, pelo amor de Deus, eu não falei isso em relação à sexualidade dele, tá? Pelo amor de Deus. claro. Eu falei isso em relação à vida sexual dele que ele tinha fora. Avulsa, Entendeu? entendi. Porque ele era uma pessoa sexualmente ativa fora da minha casa, entendeu? Tipo assim, ele tinha outros inúmeros parceiros e parceiras e parceiros, porque eu não posso, eu não sei. E se ele estivesse dando golpe numa outra pessoa e numa outra senhora, na senhora dos gatos? Claro. Entendeu? Eu não sei. Então, assim, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, eu estava exposta e não sei o quê. Mas o que deu E depois aí- que você mandou a notificação extrajudicial pra ele? Ele começou a fazer isso, começou a chorar, e aí falou que eu tinha acabado com a vida dele, que ele saiu com uma mão na frente e atrás, só que ele tava se reerguendo, que ele tava morando numa casa dividindo apartamento com os outros meninos, lá perto do Aricanduva. O advogado até chegou aí lá uma vez. E aí o advogado falou pra mim, falou, Bianca, não sei se ele estava querendo acho que, sei lá, me flertar comigo, mas ele falava fino e rebolava. Me pediu ajuda que ele precisava de um homem para subir a cama lá no apartamento, lá no lugar lá que ele tava morando com as outras pessoas. Entendi. Ele tava Eu fui jogando lá chaveco cobrar. no advogado. O advogado era bonito? Não, horroroso. Ai, horroroso, um nojento, um escroto também. Eu não diga nada se não tiver pego também. Se eles não se envolveram também, que é da mesma laia. Tenho dó dessa menina que é casada com ele, enfim. Mas e aí? E aí foi isso, tipo, do dia que ele saiu da minha casa, que eu fui até o portão com ele. Ah, e outra coisa, no dia que ele foi embora, é importante frisar que ele tinha a chave, né? E aí na hora que ele foi embora, eu não sei, me deu um estalo. Eu falei assim, devolve a chave. Ele, não. Eu falei, não, me devolve a chave. Você tá indo viajar, por que você vai levar a chave da minha casa? Me devolve a chave, quando você voltar eu te dou de volta. E tomei a chave dele. Eu tomei a chave dele. E ele foi embora sem a chave. Na minha cabeça, depois veio o seguinte: eu acho que ele gostaria de ter ficado com a chave para depois invadir a minha casa. Tipo, um dia que eu não tivesse, que ele sabia que eu tava trabalhando bastante, entrar na minha casa e pegar a televisão. Porque ele bateu na tecla dessa televisão por muito tempo depois. Que a televisão dele ficou na minha casa. Até que o advogado, nesse caso aí, me ajudou. Ele foi lá e encerrou o assunto. Ele falou, não, a TV vai ficar, você não vai mais lá e acabou o assunto. A não ser que você queira receber um processo. A gente vai chamar a polícia. E aí ele deixou de mão, entendeu? Mas por muito tempo ele... E no fim, o que deu a história? Você nunca mais viu ele?
Nunca mais vi ele, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Mas chegou, eu acabei tendo acesso a um e-mail dessa ótica que ele estava trabalhando, né? Porque lembra que ele usou o notebook? Um e-mail dele ficou lá logado. E aí eu consegui ter acesso a esse e-mail, e nesse e-mail tinha tudo. Tinha o endereço de onde ele estava, porque ele precisou, né? Mandar os documentos admissionais, né? E tinha onde ele estava morando, então eu sabia onde encontrá-lo. E aí esse mesmo amigo meu, Maurício, que também é da Zona Leste de São Paulo, falou pra mim, se você quiser eu vou lá, né, e dou uma dura nele. Aí eu falei, não, deixa pra lá. É bom ter isso aqui guardado, né, pra se algo acontecer, mas eu duvido muito, essa história morreu aqui. E aí E morreu. aí, de fato, a história morreu. Mas aí também você já não tava mais sofrendo. Não, eu tava com muito ódio, Com raiva. com raiva, muito ódio, tipo, muito ódio mesmo, assim, de toda a situação. Meu Deus, como eu fui burra. Talvez as Meu pessoas Deus, que estão como eu fui assistindo carente. se perguntem por que eu tava com essas caras enquanto algumas coisas que você falava. É porque é o seguinte, eu tô tão acostumado a ver história de gay sofrendo, de gay em posição assim vulnerável, que pra mim é estranho escutar uma história de um gay trambiqueiro. Trambiqueiro a ponto de se fingir hétero pra conseguir ter um lugar pra morar e alguém pra sustentar. Aí, Cara, assim, sim, nem adianta eu ficar falando dele o que ele é, o que ele não é, porque com todo respeito, assim, não significa que eu tô passando pano e tal, mas eu achei engraçado. hoje eu dou muita risada. Eu lembro de tudo isso, eu falo, eu conto para minhas amigas, para minhas clientes, eu falo, gente, eu deveria escrever um livro, porque eu tenho muitas desventuras, né? Muitas desventuras em série, assim. E eu falei, gente, isso é muito engraçado, porque, caramba, que tour, tipo assim, que tour? Como assim, gente? Como Mas a assim, minha 3 meses? pergunta, porque assim, o que eu ia falar é o seguinte, não dá pra eu saber o que ele pensa, assim, a não sei que um dia ele venha aqui contar essa história no canal e conte a verdade, mas o que eu gostaria de saber é de você. Quando você olha pra trás, por que você acha que você se sujeitou a essa situação, sendo que durante todo esse trajeto que você está contando, claramente ele estava dando uma série de sinais que estava mentindo, que, enfim, sexualmente ele não queria comparecer. E mesmo assim, quando você já tinha percebido tudo isso, você ainda queria que ele voltasse. Quando você olha para trás, por que você acha que você passou por isso? Sendo que você já se sustentava sua filha, não precisava de nada. Carência. Tudo isso se resume a carência e, assim, a não estar se cuidando emocionalmente. Mulheres, se cuidem, porque você pode ser a mulher mais foda da face da terra, você pode ser a mulher mais rica, ter o cargo mais expressivo, falar 200 idiomas. Se você não tiver dentro da sua cabeça quem você e se amar em primeiro lugar, você vai cair em cilada. E hoje em dia eu não aceito isso. Eu sou uma pessoa até um pouco, às vezes, rígida demais, inclusive com pessoas que me cercam. Mas naquele Porque eu momento falo, você caiu por quê? Você estava procurando o quê? atenção. Eu acho que, como eu falei, eu havia passado por uma depressão pós-parto, eu estava vulnerável emocionalmente. Aham. Eu não estava tratando a minha questão de ansiedade. Naquela época eu não estava tomando medicação, eu não estava me cuidando emocionalmente, eu estava muito vulnerável. Eu tinha muitas crises de ansiedade, então assim, ele estava ali, ele era uma pessoa que estava comigo, eu me sentia muito sozinha. Entendeu? A maternidade, ela é muito solitária. Uhum, concordo. Entendeu? Então, assim, ela é muito solitária. Mesmo dentro de um casamento, se o cara não for um cara bacana, e mesmo quando o cara é bacana, é meio que não é com ele, entendeu? A questão hormonal, quem fica de licença maternidade é a mulher, entendeu? Então, assim, o cara continua trabalhando. Então, assim, gente, a maternidade, ela mexe muito e a gente precisa se cuidar. Porque tudo isso foi reflexo de uma negligência que eu tive comigo mesma. Que hoje em dia eu não tenho. E o E não cara aceito pessoas que estão próximas de mim tenham também. O cara do Trambique, você acha que ele te ganhou aonde? O que ele fez que ele conseguiu entrar numa vulnerabilidade sua pra você cair nessa a ponto de levar ele pra morar na tua casa? Atenção. Coisas que deveriam ser o mínimo, entendeu? É o mínimo, galera. O amor, ele não é difícil. O amor, ele não é sofrido. Você não tem que sofrer pra alguém te amar. O amor, ele é fácil.
entendeu? Ele acontece, ele é leve. Não, mas Então, estamos assim, falando dele. Quero saber dele. O que que ele dele, fez? é isso que ele fez. Ele fez isso, ele me mostrou que eu poderia ser amada de uma forma Entendi. fácil, que uma pessoa poderia me levar em público sem somente querer me usar, Transar. entendeu? Aham. Porque assim, porque o que acontece? Acho que por isso que o sexo não fazia falta. Entendi. Porque, assim, o que tinha de mais em outros locais, ali não era tão necessário. Então, eu não me sentia forçada àquilo. Ele me levava pro parque, ia andar comigo no parque de graça. Uhum. Sem esperar que eu transasse com ele depois, entendeu? Uhum. Então, foi isso. Foi nisso que ele ganhou. Ele viu uma fragilidade minha e ele usou isso. Eu te pergunto isso porque tem muita gente, né, que escuta essas histórias e aí pensa assim, nossa, tudo isso por uma pica. Não foi o caso, então. Não foi! Não foi o caso, galera. Não foi. É, E se tivesse sido também, né? Mas nesse caso não foi. Foi mais carência. Foi carência. Foi pura Carinho. carência, pura carência. E psicológico não cuidado, gente. Uhum. Você acha que você tava ali com aquela fantasia de ter um companheiro, de ter alguém com quem contar, com quem construir uma vida junto, aquela coisa da mulher de querer ficar cuidando, de o cara tá na merda, então peraí que eu vou dar uma mão aqui que ele vai subir com a minha ajuda e nós vamos ser felizes juntos. Isso! Lembra que eu te falei sobre a questão de sonhos? Que às vezes a pessoa ela quer viajar ao mundo, mas não quer ter um carro? Uhum. Era mais ou menos isso. Meu sonho sempre foi ter uma família. Eu Ah. nunca sonhei em ter, sei lá, sei lá, uma bolsa da Louis Vuitton. Tem muita mulher que gosta de bolsa, né? Eu nunca sonhei em ter uma bolsa da Louis Vuitton, mas eu sempre sonhei em ter um apartamento mobiliado e confortável para viver com a minha filha e com a minha família. Uhum. Entendeu? Então até hoje continua sendo esse meu sonho, meu foco. Hoje eu já tenho tudo isso, ainda bem, né, de uma forma saudável. Mas naquela época não era saudável, não tinha cabeça saudável, entendeu? Então qualquer Uhum. migalha pra mim era um pão. E esse sonho também é um perigo, porque muitas mulheres movidas por esse sonho acabam caindo nessas armadilhas. Isso. Eu Uhum. sou filha de pais separados, né? Eu tive um pai ausente, então assim, eu queria mudar tudo isso, entendeu? Eu queria Uhum. ser diferente. Então eu era muito carente nessa questão. E aí eu deixei me levar. E muitas mulheres às vezes acabam deixando, ai, porque a fulana caiu no golpe do Tinder e um gigolô, cara, carência. Uhum. Não, com Ah, certeza, mas por isso que eu entendo deixou? perfeitamente. Não tem essa de, ah, porque não sei o quê. Não, ali, se ela percebesse na hora, ela já teria ela teria saído. Se ela Sim. ficou, foi porque ela ainda achou esperanças. Eu faço essas perguntas de, ah, você viu sinais e tal, porque justamente eu quero chegar nisso para que quem estiver ouvindo, e para mim também, né, principalmente para mim que estou te escutando, para a gente entender o que que te levou a ter esses comportamentos, porque não foi assim, do nada que você ah, não, eu quero esse cara a qualquer custo. Não, tem uma história, tem um porquê que fez você chegar a ter esse comportamento tão precipitado, né, com esse rapaz, de confiar tanto nele em tão pouco tempo, porque você queria realizar esse sonho de ter uma família. Então, nisso aí já justifica tudo. E ter sonho de uma família não é ruim. A gente tem que ter Não. sonhos mesmo. O problema é quando a gente tem esse sonho e não tá muito bem da cabeça. Tipo, a gente não tá bem Isso. resolvido com as nossas coisas. E aí a gente só cai em cilada, só aceita coisa que não aceitaria se estivesse no seu juízo normal. Exatamente, disse tudo. Se a gente estiver no juízo normal, a gente continua com o sonho, mas aí a gente vai peneirar para que esse sonho De não forma vire uma racional. confusão. Exatamente. A gente racionaliza o sonho, né? No caso, Uhum. não. No caso, eu não racionalizei nada, eu só fui. E assim, é que hoje eu trouxe essa história pra contar, porque é uma história engraçada, né? Não foi uma tragédia, no fim acabou sendo engraçado, mas existe um pré, entendeu? Então, pra que eu caísse nessa armadilha, pra que eu caísse nessa cilada, eu vim de um histórico de amores acabados, entendeu? Eu vim de um histórico é, de solidão e de carência, entendeu? E por isso que eu Uhum. estava vulnerável a ponto dele conseguir o que ele conseguiu. Eu estava vulnerável. Uhum. E hoje não. Hoje você tá bem. Não, hoje eu estou bem. Inclusive, depois que isso passou, eu falei que eu coloquei na minha cabeça que em 2021 eu seria Kenga, que Uhum. eu não ia mais, eu só ia ser Kenga, só ia usar e jogar fora. E aí, quando foi em 2021, eu acabei conhecendo meu marido e foi tudo diferente, foi tudo
são seguro e consensual. Uhum. Ele não é da área, mas eu quero usar isso porque de fato foi uma coisa muito sã, segura e consensual, e foi tudo muito bacana e é até hoje. Então, assim, gente, tem uma luz no fim do túnel, tá? Tem, exatamente o que eu quero saber. O que que você aprendeu com essa história que você gostaria que as nossas amigas que estão te escutando aprendessem também? A carência, ela não é bacana. Tudo que é demasiado é ruim. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, que as pessoas pudessem me escutar, cuidem de todas as feridas que você tem. Não adianta, se você tem um relacionamento que te feriu, essa ferida está aberta, não adianta você tentar curar um relacionamento no outro, porque você vai cair em cilada. Você conhecer pessoas por pura carência e se envolver por carência vai dar errado, você vai cair em cilada. E seja ela financeira, emocional, entendeu? Pode ser muito perigoso, pode ser engraçado como foi o meu, mas pode ser muito perigoso, né? E é isso que hoje eu deixo de dica para as meninas. Gente, se cuide. Tá vendo que a cabeça não tá muito legal? Faz uma terapia, vai atrás de alguma coisa, se cuida. É isso aí, muito obrigado por compartilhar. Eu que agradeço, eu tô muito feliz. Continue com esse trabalho lindo aí que eu amo.